um dia de fornada aqui na Pãodaria. Como é assar muitos pães de fermentação natural em um dia de envio destes pães? Bom, se você não sabe, eu tenho uma micropadaria dentro da minha casa. Todos os processos acontecem aqui dentro, feitos por mim. Então, para o dia da fornada acontecer, o dia anterior tem que ter sido de produção, já que eu trabalho com fermentação natural e os pães passam a noite inteira fermentando a frio na geladeira depois de terem fermentado por várias horas em temperatura ambiente. Eu asso os meus pães em forno elétrico, doméstico mesmo, e para isso eu uso a panela de ferro. Ela serve não só para reter melhor o calor, mas também para segurar a umidade. A casca crocante, douradinha do pão tem muito mais relação com a umidade do que com a temperatura, sabia disso? Então é muito importante a gente usar algum recipiente que consiga reter essa umidade para garantir que o pão tenha esse salto de forno maravilhoso. E aí é aquele corre-cutia que dá até desespero. O dia começa bem cedo, pré-aquecendo o forno que precisa ficar ligado por pelo menos 1 hora com as panelas dentro para garantir que tudo fique bem quente. Depois eu começo a separar os pães e colocá-los nesses tapetinhos de silicone. Borrifo bastante água para garantir que o pão tenha umidade para entrar no forno e faço o corte com uma lâmina bem afiada. Isso porque se a gente não fizer o corte para direcionar o crescimento do pão, ele vai crescer para qualquer lugar e vai acabar estourando, ficando com uma aparência bem estranha. E aí, conforme os pães vão ficando prontos, eu vou tirando uns e colocando outros. Aqui no meu forno cabem 2 panelas de ferro, ou seja, eu asso 2 pães por vez. E essa é mais uma das razões pelas quais eu preciso começar o meu dia de fornada bem cedo. Eu asso todos os pães no dia da fornada, que é o dia do envio do pão para o cliente. Então, se eu não começar bem cedo, simplesmente não dá tempo de assarem todos os pães que eu preciso para enviar. E isso também faz com que eu tenha um limite de produção por aqui. Por isso, as minhas fornadas começam e terminam. Raramente eu tenho vaga nas fornadas, porque as pessoas fazem as encomendas de forma antecipada e eu só produzo aquilo que já foi vendido. Eu não trabalho com pronta entrega. Depois de tirar os pães do forno, eles precisam resfriar em uma grade para não ficarem molhados, suados, sabe? Na parte de baixo. E também porque eu preciso garantir que eles estejam 100% resfriados antes de começar a embalar. E isso demora pelo menos umas 2 horas, depende de como tá o clima do dia. Sai mais pão, entra mais pão, a regra é clara. E eu sempre procuro gravar conteúdo nestes momentos porque os clientes gostam bastante de acompanhar a rotina e de entender como o produto deles está sendo feito, aonde tudo acontece, quem está por trás daquele pão que a pessoa recebe na sua casa. E eu confesso que uma das minhas partes preferidas de trabalhar com uma micropadaria, de ter a minha própria micropadaria, é justamente essa. É mostrar a minha rotina, é romantizar essa rotina. Não é fácil, não é pouco trabalho, é cansativo, são horas e horas em pé, muita louça para lavar, correria para fazer entrega, é motoboy que te deixa na mão, mas é muito gratificante poder servir. E quando eu recebo um feedback de alguém que comeu o pão, não sentiu estufamento, se sentiu bem ou gostou da estética, da aparência, do sabor, isso faz tudo valer a pena para mim. Apesar da rotina ser corrida e de muitas coisas acontecerem ao mesmo tempo, é muito gratificante poder trabalhar com algo que me permita viver o propósito de fazer algo com as minhas mãos e algo que de fato me sirva também como pessoa, porque apesar de ter uma micropadaria dentro da minha casa, de ser empreendedora, de querer me realizar profissionalmente, eu também sou mulher, sou esposa, sou dona de casa e tenho outras prioridades na minha vida para conciliar com a produção dos pães ou com qualquer trabalho que seja. Então, ter finalmente encontrado um trabalho que me sirva, que me permita exercer as minhas outras funções com alegria, me deixa extremamente realizada. E eu acho que é por isso que eu coloco tanto amor naquilo que eu faço. Normalmente, quando as pessoas recebem os meus pães, esse é um feedback que eu recebo com muita frequência. Relatos das pessoas que percebem a quantidade de amor que eu coloco ali. Mais uma leva de pão no forno e foi hora de sentar para organizar toda a parte burocrática e para responder comentário dos alunos que já estão comentando a todo vapor dentro do curso, porque depois de muitos pedidos de vocês, em
todas as minhas redes sociais, eu acabei gravando um curso bem completo de como você pode criar o seu fermento natural do zero aí na sua casa de uma forma bem simples, e também como fazer o seu primeiro pão de fermentação natural, mesmo sem saber absolutamente nada, usando só o que você tem em casa. Eu vou deixar para vocês o link na descrição e eu espero muito que este curso te motive a começar algo novo, seja para um hobby, seja para uma renda extra, seja para o seu prazer pessoal ou para presentear as pessoas que você ama. Alguns pães já tinham saído para entrega nesse momento e foi hora de começar a produção dos pães sírios. Pão sírio foi o especial da quinzena passada e saiu bastante por aqui. O pessoal gostou muito. E como uma forma de nos despedirmos dele, eu fiz uma ação dentro do grupão, que é um grupo que eu tenho com os meus clientes interessados em comprar pães, para fazer ações promocionais, liberar o cardápio de forma antecipada, compartilhar pensamentos com eles, enfim. Neste grupão eu fiz uma ação que quem comprasse mais de 2 pães salgados ganharia um pão sírio como forma de se despedir dele, já que fez tanto sucesso durante a quinzena em que ele foi o pão especial. E para minha surpresa, eu tive clientes pedindo vários pães só para ganhar vários pães sírios e poder armazenar. Ele é um pão muito versátil, fica muito saboroso, combina no café da manhã, combina no lanche da tarde, combina para acompanhar as refeições ou até para ser uma refeição por si só. Então é um pão que realmente fez muito sucesso, foi um queridinho por aqui, mas infelizmente a temporada dele chegou ao fim. Primeiro porque eu decidi que traria sabores diferentes de pães para incrementar o cardápio e eles seriam sazonais, ou seja, durariam apenas por um tempo e depois viriam outros sabores. E depois porque mesmo sendo delicioso, aromático, bonito, versátil, ele é um pão que me dá muito trabalho para fazer, porque diferentemente dos outros pães, ele é um pão feito na frigideira. Então eu preciso bater a massa, esperar o tempo da fermentação, porcionar, bolear, esperar descansar de novo, pesar as quantidades de massa para fazer pãezinhos do mesmo tamanho, esperar fermentar mais um pouco e só então eu começo a colocar esses pãezinhos na frigideira um por um. Eles precisam ser abertos com rolo para ficarem bem fininhos e terem um acabamento perfeito. E aí vai para a frigideira, tem que esperar inflar, vira, espera inflar de novo, tira e aí só então coloca o próximo. Isso demanda muito tempo, porque enquanto eu tô nessa função, eu não posso estar fazendo mais nada, obviamente. Primeiro porque eu fico com as mãos completamente ocupadas fazendo isso. E depois porque todo esse espaço da pia, que normalmente eu uso para tirar os pães assados do forno, colocá-los para esfriar e colocar os pães crus para assar, também fica completamente ocupado. Então a minha produção fica muito limitada. A grande verdade é que para produzir esse tipo de pão, ou a gente faz só isso no dia, ou fica realmente muito tumultuado. E aí é aquele trabalho que não rende, porque você faz e não sai do lugar, porque realmente demora bastante o processo. Então por isso a jornada dele aqui na pãodaria já se encerrou. Talvez em algum momento ele volte, porque ele fez muito sucesso, ele é um pão muito delicioso, mas investiremos em algo novo para as próximas fornadas. Até porque o meu objetivo é trazer novidades também. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu amo viajar. E quando eu viajo, eu gosto muito de trazer inspirações, receitas, conhecer aromas e sabores novos, para trazer para a pãodaria coisas diferentes, pra gente fugir do óbvio. Porque pão bom tem em muito lugar. Agora, pão bom, de fermentação natural, feito com ingredientes selecionados, com receitas diferentes e com variedade de sabor, isso, meu amor, só tem na pãodaria. Fora todo o amor, carinho e intenção que eu coloco em cada etapa do processo, né? E é muito legal porque nessa jornada da pãodaria eu me conectei com muitos clientes. Fui entendendo os gostos de cada um, o que cada um prefere consumir, por quê, quem tem família grande, quem tem família pequena, quem é sozinho, quem é só a pessoa e o marido, enfim. E me conectar com essas histórias me faz pensar em criações que possa agradar cada uma dessas pessoas em momentos diferentes. Então, por exemplo, agora o pão especial da quinzena é o pão de cacau com café, que inclusive já tem vídeo aqui no canal mostrando como eu fiz o processo para construir essa receita. Eu criei esse pão pensando na Páscoa, pensando em quem tem família para celebrar, pensando numa mesa bonita, especial, num momento ali de surpreender, de agradar através da comida, numa mesa posta com queijos diferentes e sabores intensos, enfim, muito
muitas coisas passaram pela minha cabeça durante a produção desse pão e a criação dessa receita. Mas isso acontece justamente porque eu tô tão envolvida no processo da pãodaria que as coisas vão acontecendo dessa forma. Inclusive, em breve a pãodaria estará num lugar novo e eu quero saber se vocês querem acompanhar toda essa produção e essa construção. Me conta aqui nos comentários. Não será um ponto físico, mas será um novo lugar. E neste lugar muitas coisas vão acontecer, mas eu preciso saber se vocês têm interesse de acompanhar essa jornada, que vai ser uma grande alegria para mim documentar tudo isso e dividir aqui com vocês. Depois de mais ou menos 8 horas na produção dos pães e nos assamentos, é o momento de preparar as embalagens. Por aqui eu gosto de embalar os meus pães em plástico transparente, porque eu acho que fica esteticamente muito agradável para o cliente ver o que ele está recebendo, com um papel manteiga com anti-gordura, que é um papel próprio para embalar comida no fundo, para proteger o plástico, para proteger o papel e para deixar um acabamento visual mais agradável. Sigo documentando toda a jornada para poder compartilhar nas redes sociais. Vou separando as embalagens e embalando a quantidade de pães que a minha pia permite. Vou colocando os pães dentro dos saquinhos e dou um lacinho bonitinho para deixar com uma cara de presente mesmo, porque é essa a sensação que eu quero que as pessoas tenham ao receber os meus pães. E assim o dia vai chegando ao fim, eu vou me organizando para chamar os motoboys. Com a demanda crescente dos pães, eu precisei terceirizar a entrega, o que foi maravilhoso para mim, porque era super cansativo fazer todas as corridas para entregar, porque apesar de morar no interior, em cidade pequena, às vezes clientes de outras cidades pedem os pães e às vezes um cliente do outro lado da cidade pede, e aí você tem que fazer aquela maratona de corrida para chegar até o cliente. Então foi muito bom terceirizar isso usando motoboys. E aí eu já começo essa organização, porque conforme eu vou embalando, eu vou despachando os pedidos para não acumular muita coisa, já que o meu espaço dentro da minha casa é super restrito. E assim também eu garanto que o pão chegue até o cliente o mais fresquinho possível. Só não vai morno, porque realmente não ficaria legal dentro da embalagem, mas assim que ele acaba de esfriar, ele já é embalado e enviado. Agora, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, que eu pretendo trazer cada vez mais vlogs da produção e da rotina aqui na pãodaria. Me acompanha nas redes sociais, porque lá eu posto tudo em tempo real, compartilho a minha vida aqui na pãodaria, a minha vida dos sonhos aqui na pãodaria em tempo real com vocês. E posto muito mais coisa por lá, porque realmente é como se eu estivesse conversando com a minha melhor amiga. Se você tem interesse em aprender a fazer pães de fermentação natural e o seu fermento do zero, lembre-se que o link estará na descrição do vídeo para o curso. Deixe uma curtida nesse vídeo, me conta nos comentários se você quer que eu compartilhe os próximos passos da pãodaria e se inscreve no canal para não perder os próximos. Fiquem com Deus, muito obrigada pela companhia e até mais. Beijos!